Fala galera, aqui é o professor Luciano, estamos juntos no nosso curso de Mecânica dos Fluidos, essa é a aula número 2, bem-vindos ao Industrializa Food. Na aula anterior a gente fez a definição, a gente fez uma introdução sobre mecânica dos fluidos, né? Falamos o que é essa ciência, que ela trata dos escoamentos de fluidos e também da interação que acontece nesse escoamento, e na prática ela é muito envolvida com processos industriais. E aí, só lembrando da primeira aula, confira o vídeo se você não viu ainda, mas a gente definiu o que é fluido, a gente falou da importância dessa ciência, da aplicação dessa ciência, vimos que ela está presente em várias áreas e por isso é uma disciplina que está presente nos diversos cursos de engenharia, só que a ideia aqui é focar na área de alimentos, que é a nossa praia, tá? Bom, dito isso, já que é uma ciência que estuda o escoamento de fluidos e ela está presente em diversas áreas, é conveniente e estratégico a gente realizar a classificação dos tipos de escoamento, tá? Então essa é a proposta dessa aula. A partir dos diferentes tipos de escoamento, nós vamos agrupá-los, nós vamos classificá-los, né? Então a gente tem escoamento viscoso e não viscoso, a gente tem escoamento interno e externo, a gente tem escoamento compressível versus incompressível, temos escoamento laminar e turbulento, temos escoamento natural e forçado, temos escoamento permanente e não permanente, e também temos escoamentos com as escalas uni, bi ou tridimensional, e aí a gente vai explicar, tá? Bom, então vamos lá. A primeira classificação é se o fluido, se o escoamento ele acontece de forma viscosa ou não viscosa. A primeira coisa que você tem que entender é que o fluido, quando ele está em escoamento, observe esse desenho aqui, ó. Então imagine que esse cilindro na horizontal aqui seja uma tubulação e dentro dele está escoando um fluido. Essas setinhas aqui representam o perfil da velocidade de escoamento do fluido. Então perceba que o fluido na região central possui uma velocidade maior do que aquele fluido próximo à superfície da tubulação, próximo à parede da tubulação. E aí é o seguinte, isso aqui acontece por alguns motivos, um deles é a condição de não escorregamento, que a gente ainda vai falar sobre ela, mas basicamente a condição de não escorregamento é que o fluido imediatamente em contato com a superfície, ele assume a velocidade da superfície. Então, na teoria, né, o fluido em contato com a parede da tubulação assume velocidade zero. Na medida que vai se distanciando da parede, vai assumindo velocidade maior. E é o que acontece nesse exemplo esquemático que eu fiz aqui. Então, esse é um dos motivos da velocidade variar lá dentro. Um outro motivo é que as camadas de fluido, elas possuem atrito entre elas, né? Então, lá no ensino médio, quando você estudou lá os bloquinhos sendo empurrados na superfície, a superfície apresentava um atrito, e aí tinha exercício que o professor colocava que o atrito era desprezível, mas tinha exercício que o professor considerava o atrito como considerável. Aqui é a mesma coisa, né? Então, entre as camadas de fluido pode existir atrito. E esse atrito entre as camadas de fluido vai contribuir com que esse escoamento seja mais viscoso ou menos viscoso. Então, de cara, esse atrito a gente já relaciona com viscosidade, né? De viscoso e menos viscoso. E o que seria essa viscosidade? Ela seria uma resistência interna ali dentro do próprio fluido, né? É uma medida de aderência que a gente diz. Quando a gente for estudar as propriedades dos fluidos, nós teremos um capítulo somente sobre viscosidade, aí a gente vai aprofundar melhor. Mas nesse momento aqui você precisa entender que a viscosidade ela acontece devido a forças coesivas entre as moléculas, e essas forças coesivas aí vão gerar essa aderência, e essa aderência vai fazer com que o escoamento seja mais viscoso ou menos viscoso. Perceba que eu estou falando menos viscoso. Por que eu estou falando isso? Porque não existe fluido com viscosidade nula. Qualquer que seja o fluido, ele vai apresentar algum nível de viscosidade. Ah, professor, mas você colocou o escoamento viscoso versus não viscoso. Coloquei mesmo, mas isso acontece porque quando o atrito, quando essa aderência interna ela é pequena o suficiente para a gente considerar não significativa, a gente afirma que a gente tem um escoamento não viscoso. Então, essa consideração aqui ela tem efeito prático. Na teoria, todo fluido tem viscosidade, mas na prática, alguns fluidos ou a região de algum escoamento vai ter uma viscosidade tão baixa que a gente pode considerar desprezível, e é isso que a gente faz aqui, né?
quando o atrito, quando a aderência interna, quando a viscosidade naquela região for bem pequena, a gente considera ela como desprezível. Esse interesse ele tem caráter prático devido à simplificação que ele proporciona em qualquer que seja a solução de um problema de engenharia. E geralmente essas regiões onde a viscosidade ela é menor, são geralmente regiões afastadas da superfície. Então, quanto mais longe da superfície, menor vai ser essa aderência interna e menor a viscosidade. A gente conseguiu observar isso aqui, né? O local onde tinha maior velocidade é justamente o local mais longe das superfícies da tubulação. Beleza? E aí, aqui tem um desenho esquemático, você para e pausa e olha com calma. Então aqui a gente tem uma região viscosa e aqui nós temos regiões não viscosas, né? Geralmente próximo da superfície a gente tem mais viscosidade, quanto mais se afasta, menor a viscosidade. O outro tipo de escoamento é o interno versus o externo. E aí geralmente o externo acontece em superfícies livres, o interno acontece em superfícies com limitações, como por exemplo uma tubulação, e tem o escoamento em canal aberto, que a gente tem uma parte que vai ter uma superfície e na outra parte não tem. Então, essa que acontece em tubulação é a que mais nos interessa aqui na área de alimentos, tá? Porque geralmente os nossos fluidos de trabalho eles vão escoar dentro de tubulações, né? E a gente sabe que dentro de uma tubulação as paredes estarão próximas e, portanto, haverá o efeito da viscosidade sempre muito próximo. E aqui eu coloquei 3 imagens que ilustram esses 3 tipos de escoamento. Aqui a gente tem um escoamento externo, mais empregado na subcategoria de aerodinâmica da mecânica dos fluidos. Aqui a gente tem um escoamento interno, envolvendo aí uma tubulação. E aqui um escoamento em canal aberto, que embaixo tem a superfície, mas em cima não tem. Obviamente, esse aqui vai ser o que mais nos interessa aqui nesse curso. Escoamento compressível versus incompressível, aí a gente está relacionando com a densidade, né? Então, quando um fluido está escoando, a gente vai falar da densidade de fluidos lá no capítulo Propriedades dos Fluidos, mas o que você precisa saber é que qualquer que seja o fluido, ele possui uma densidade. E essa densidade ela pode variar ou não ao longo do escoamento. Se ela se manter constante, então a gente diz que o escoamento é incompressível. Se a densidade variar ao longo do escoamento, ou seja, quando ela for não constante, aí a gente diz que o escoamento é compressível. Cuidado para não confundir, viu? Anota para não confundir. Geralmente, os gases são compressíveis, enquanto que os líquidos são incompressíveis. Então aqui eu tenho um desenho aqui que ele ilustra, né? Se um fluido entra aqui e sai aqui, perceba que aqui a gente tem uma área e aqui a gente tem uma área menor. Essa diferença de área pode fazer com que a densidade seja alterada para gases, para líquido bem menos, tá? Então, aí a gente faz essa consideração, a gente aproxima que os líquidos geralmente são incompressíveis e isso facilita muito nas nossas soluções dos problemas. E aqui eu coloquei, né? A gente não é que é constante, é que se aproxima de algo constante, tá? Então, por exemplo, quando a gente pega a água aqui e varia a pressão de 1 atm para 210 atm, a variação na densidade é de somente 1%, enquanto que no ar, uma variação de apenas 0,01 atm já causa a variação de 1% na densidade. Então, gases geralmente são compressíveis e líquidos geralmente incompressíveis. Anota isso aí, hein? Outro tipo de classificação é quando o escoamento é laminar ou turbulento. Então, essa parte aqui a gente vai estudar com a devida profundidade nos capítulos que estão por vir, mas nesse momento que você precisa saber que o escoamento laminar é quando o fluido acontece através de movimentos ordenados, camadas suaves. Geralmente são fluidos bem viscosos, com baixa velocidade, enquanto escoamento turbulento, a gente tem um movimento desordenado, geralmente alta velocidade e fluidos com baixa viscosidade. Aqui a gente tem a ilustração, escoamento laminar, escoamento turbulento. Basicamente você precisa ter essa imagem na sua mente nesse momento, tá? A gente consegue
calcular, para classificar se o escoamento é laminar ou turbulento. A gente usa aqui o número de Reynolds, que é um parâmetro adimensional, que a gente vai trabalhar bastante com ele nas aulas que estão por vir. E a gente tem também um escoamento transitório, né, que ele atua aqui entre o laminar e o turbulento. Então, basicamente, lá na frente a gente vai calcular o número de Reynolds, que é um parâmetro adimensional. E aí, dependendo do valor que a gente obter, a gente vai ver se o escoamento está acontecendo de forma laminar ou turbulenta, tá? Mas isso aqui é só para você entender que o escoamento está acontecendo de forma ordenada, laminar. O escoamento está acontecendo de forma desordenada, turbulento. É essa classificação que você precisa saber neste momento. O escoamento ele pode ser natural ou forçado, e aí vai ser... Aí o próprio nome já diz, né? Se for forçado é porque tem a ação de alguma bomba, alguma ventoinha. E se for natural é a ação da gravidade ou flutuação. Flutuação é a diferença... por exemplo, ar quente e ar frio. O ar quente ele é mais leve, portanto ele sobe, tá? Então é simples assim mesmo. Escoamento permanente versus escoamento não permanente. Isso aqui é quando alguma propriedade ao longo do escoamento vai ser alterada em função do tempo, tá? Então cuidado, né, que quando não há mudanças a gente diz que é permanente, e quando há mudanças a gente diz que é não permanente. E aí tem muita gente que chama essas mudanças, esse escoamento com mudança ao longo do tempo de transiente, mas a rigor não é a mesma coisa, né? Geralmente transiente ele é empregado quando o escoamento ainda está em desenvolvimento, porque por mais que o escoamento seja permanente, ou seja, não tem nenhuma propriedade sendo alterada ao longo do tempo, no início do escoamento ele assume um perfil transiente ali, mas isso para efeito prático, na hora que a gente for resolver os exercícios, vocês vão entender muito bem, tá? O que precisa saber é que o escoamento é permanente quando não há mudanças nas propriedades ao longo do tempo, e o escoamento ele é não permanente quando há mudanças nas propriedades ao longo do tempo. Perceba que a gente está amarrando no tempo, tá? E aqui a gente tem também o escoamento uni, bi ou tridimensional. Aqui no meu caderno de fundo não ficou legal aqui, mas tudo bem. E aqui a gente tem o desenvolvimento de um perfil de escoamento, né? Perceba que enquanto tem essa linha vermelha aqui, o perfil ele vai mudando ao longo do escoamento, mas a partir daqui a gente tem um perfil já desenvolvido. A gente vai falar ainda sobre essa questão do desenvolvimento de perfil, camadas limites, a gente ainda vai falar disso, mas o que você precisa entender que se a gente está trabalhando com coordenada cartesiana, o escoamento ele acontece no eixo y, x e z. Se é coordenada cilíndrica, a gente tem escoamento acontecendo ao longo da distância e também em função do raio, né? Então, depois que o perfil está desenvolvido, a gente pode eliminar uma dimensão, porque a gente considera que ela permanece constante. E aí a gente vai desenvolver mais disso na parte de camadas limites, mas o que você precisa saber nesse momento é que o escoamento ele acontece uni, bi ou tridimensional devido à condição de alguma dimensão se permanecer constante, tá? Do escoamento naquela dimensão permanecer constante. Beleza? Bom, e a gente encerra essa aula com a seguinte conclusão: classificar o escoamento de fluido industrial é estratégico e conveniente, para você saber com o que você está lidando ou com o que você vai lidar. E essa foi a aula de hoje. A próxima aula a gente vai começar a falar sobre propriedades dos fluidos. Inscreva-se no canal, deixa o like e qualquer dúvida que você tiver, você pode me procurar ou deixar o seu comentário aí no vídeo. Valeu, falou, um abraço.